Bom dia, sétimo ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar, pessoal, mais uma aula de português, tá bom? Professor David, vamos agora iniciar um novo assunto. Nas aulas passadas falamos sobre variação linguística, entre outros assuntos muito importantes aí. Vimos a importância de como a importância de considerar as variações presentes em todas as regiões do Brasil e o que causa essas diferenças, né? A colonização de certas regiões por povos específicos foi a maior causa dessas variações que nós temos hoje, né? Tanto variações léxicas, né? No caso do vocábulo, quanto variações de sotaque, né? Temos todo esse tipo de variação e tudo isso influencia o nosso dia a dia, né? Como nós nos comunicamos. Isso é super normal, tá? Como eu já tenho falado para vocês. Só que hoje vamos iniciar um novo assunto, vamos falar de outra coisa, um pouco mais gramatical, e vamos utilizar o nosso livro como suporte. Permitam-me colocar o cabeçalho. Pronto, aqui está o nosso cabeçalho. Então, vamos lá. Hoje, pessoal, vamos utilizar como base o nosso livro, tá bom? Na página 289. Livro grosso, página 289. É o que nós vamos estudar hoje. Abram aí. Página 289, tá bom? Ok. Muito bem. Página 289. Bem, pessoal, vamos falar, como eu falei para vocês, vamos falar sobre um assunto novo hoje. Esse assunto, pessoal, é sobre o uso de algumas palavrinhas que muita gente usa de forma errada, né? Muita gente usa de forma errada. Por quê, professor? Talvez devido à sua similaridade, tanto na escrita quanto na pronúncia. Isso causa confusão, as pessoas acabam trocando o uso das palavras, quando deveriam usar uma, acabam usando a outra, e isso interfere diretamente no sentido da oração, do contexto. Muita gente confunde o mais, por exemplo, com o mais, né? Percebemos que a pronúncia não muda. Ambos têm a mesma pronúncia. A diferença, no entanto, é a escrita, a ortografia. Percebemos aí que temos um mais com a presença do i, já o outro não tem. Isso também, né, gente, é uma causa de confusão. E vamos exemplificar isso para vocês hoje. Então, abram aí a página 289. Permitam-me abrir a minha aqui também. 289. Ok. Então, logo de cara, nós temos aí Ok. Então, temos aí, ó, uso de mais, e a, e a, mal e mal. Pronto. Então, vamos fazer a leitura desse texto aí e considerar isso, tá bom? Vamos lá. A língua portuguesa nos oferece uma variedade muito grande de palavras para podermos nos expressar. No entanto, apesar de serem pronunciadas da mesma forma, muitas palavras expressam sentidos completamente diferentes. Ao escrevê-las, é preciso ficar muito atento. Nesta sessão, vamos conhecer algumas delas. Então, como a gente já viu, aí são palavras que possuem quase a mesma escrita, a mesma pronúncia, porém, têm significados diferentes. E precisamos analisar com muito cuidado esses significados para não cometer esses erros, tá bom? Então, temos a frase aqui, mais e mais. Temos aí, sei que preciso me dedicar mais, mas não tenho tempo. Então, vamos colocar como exemplo aqui essa oração.
sei que preciso me dedicar mais, mas não tenho tempo. Temos a presença aqui de duas palavrinhas que causam muita confusão. Quais são, pessoal? Temos aqui o mais com i e o mais sem i. Mais com i e o mais sem i. Pronto. Essas duas aí, pessoal, são palavras muito comuns para vocês, né? Certamente vocês veem nas todo dia, vocês falam elas todos os dias, né? E algumas pessoas ainda acabam, na verdade, confundindo. Qual é o problema aí, professor? Vamos lá. Vamos ver, na verdade, qual é a diferença entre mais com i e mais sem i. A diferença é bem simples, pessoal. São duas palavras cujas classes gramaticais são diferentes, tá? Elas divergem nas classes gramaticais. O mais com i, por exemplo, pode ser um quantificador ou um advérbio, que é usado para indicar intensidade ao mais. Por exemplo, eu quero mais comida, eu preciso correr mais, eu preciso ir mais longe. Então, são palavras que indicam intensidade, tá? Um quantitativo maior de alguma coisa, tá? O mais com o i, ele indica esse quantitativo maior de alguma coisa, quando você quer mais de algo, tá bom? Então, o mais, ele pode ser um quantificador e também ele pode ser um advérbio. Nesse caso aqui, ó, de comida, ele está agindo como um quantificador, porque ele fala de quantidade, mais comida, mais suco, mais meninas, mais meninos, mais bolsas, mais cadeiras, quantificador. Aqui ele está agindo como um advérbio, porque está modificando o verbo, eu preciso correr mais, eu preciso ir mais longe, entendeu? Modificando aqui, ó, um outro advérbio, tá? Eu preciso ir mais longe, eu preciso correr mais, entendeu? Então, pessoal, o mais com i, ele tem essas duas funções, adverbial e quantificadora. Ele pode agir como os dois, dependendo da situação, tá bom? Dependendo da situação, ele pode ter essas duas funções. Agora vamos para o mais sem o i. Esse daí é ainda mais fácil, pessoal. Esse daí é ainda mais fácil. O mais sem o i, pessoal, ele só tem uma função. Ele serve como uma conjunção. Ele serve como uma conjunção. Uma conjunção, professor, conjunção de quê? Uma conjunção, pessoal, que expressa contraste, tá? Contraste com algo. Por exemplo, eu gosto de você, mas você não gosta de mim, tá? Eu gosto de você, mas você não gosta de mim. Então, a gente tem aqui o mais, tá bom? Nesse caso, pessoal, o mais, ele sempre vai indicar uma ideia contrária, tá? É tipo, você quer, eu quero ir, mas não tenho dinheiro, entendeu? Então, ele sempre indica uma ideia contrária a algo que foi dito, tá bom? Que foi falado, uma ideia anterior. Então, a diferença entre esses dois é simples, tá bom? O com o i é quantificador e advérbio, e o sem o i é uma conjunção de adversidade, tá bom? E a gente já estudou aí algumas conjunções, né? Como vocês lembram, fizemos um estudo sobre as conjunções, aí vocês perceberam que cada uma delas tem um valor semântico. Essa aqui tem um valor de adversidade. Tá? Então, a diferença entre mais com i e mais sem i é que o mais sem i eles podem ser usados para explicar, dar uma ideia de contrariedade. Tá? Outro exemplo aqui. Eles foram ao shopping, mas não levaram dinheiro. Quando você vai ao shopping, né? O ideal é que você leve dinheiro. Então, aqui a gente tem outra ideia contrária. A gente está vendo aí outra ideia contrária. Eles foram ao shopping, mas não levaram dinheiro. Temos aqui o mais, mas não levaram dinheiro. Tá bom, pessoal? Mas não levaram dinheiro. Então, temos aí o mais com uma ideia contrária ao que foi dito. Tá bom, pessoal? Viram, pessoal, que não tem dificuldade. São dois termos muito fáceis de diferenciar. Não apresentam nenhuma dificuldade, tá bom?
É coisa simples. Eu vou fazer uma atividade com vocês. Eu quero que vocês aí de casa, vocês tentem... deixa eu colocar aqui. Vocês tentem diferenciá-los, tá bom? Tentem diferenciá-los. E depois a gente faz a correção, tá bom? Pronto, pessoal. Então, eu vou dar 5 minutos para vocês definirem aí qual é, o valor dessas palavras aí. Se é o mais, se é o mais com i ou se é o mais sem i. Lembre que eu coloquei aqui todos sem o i, tá bom? Espera aí, só um minuto aqui. Pronto. Eu quero que vocês aí tentem encontrar algum erro. Eu coloquei o mais com i e o mais sem o i, tá? Nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte, só para ficar melhor. Eu vou colocar esses exemplos aí para vocês, tá? Para vocês observarem. Já estão na verdade corrigidos. Depois eu vou fazer outro. Vai ficar melhor assim. Eu já coloquei a resposta aqui para vocês, ó. Tá vendo? Já está tudo respondido. Eu vou dar 2 minutos para vocês analisarem e depois eu vou fazer essa atividade com vocês, tá? Porque como eu só coloquei 2 ou 3 exemplos, acho que não deu para vocês pegarem tudo, né? Então eu vou fazer assim, tá? Vou deixar isso aqui, analisem aí e daqui a 2 minutos a gente vai fazer uma atividade onde eu não vou preencher, eu quero que vocês preencham, tá bom? Claro que vocês vão preencher aí em casa e depois eu vou fazer a correção aqui junto com vocês, beleza? 2 minutos para vocês observarem aí. Ok, gente, então vamos lá. Como vocês viram aqui,
mas sem I, tá? Porque aqui estava no contraste. Eles acharam um gato, mas estava morto. Então, o gato não estava vivo, estava morto. Então, aqui, temos aqui, ó, uma conjunção de adversidade, mas... Espera aí, deixa eu mudar a cor aqui. Beleza, minha avó viu um fantasma, mas foi muito rápido. Nesse caso aqui também, ó, mas foi muito rápido. Ela viu, mas ele foi embora rápido. Então, também outra conjunção aí de contraste, tá? Eu quero ir mais com meus amigos, ou seja, aqui, ó, eu quero ir mais com meus amigos. É como se ele estivesse dizendo que ele quer ir, mas ele não vai se não for sem os amigos dele, tá bom? Então, é como se alguém estivesse dizendo para ele ir sozinho. Ele está dizendo que ele só vai se for com os amigos. Você precisa de mais gordura, então aqui, ó, mais com I, porque é um quantificador, mais gordura, tá? É o que ele precisa. João e Maria se amam cada dia mais, ó, novamente aqui, ó, mais de quantificador, pessoal, mais quantificador, tá? Indicando aí, não, nesse caso aqui não é um quantificador, não, perdão, nesse caso aqui é um advérbio, tá modificando o verbo amar, se amam cada dia mais, então aqui nesse caso é um advérbio, tá bom? Está agindo como advérbio, beleza? Não como quantificador. Minha vida está ficando mais intensa. Nesse caso aí também temos o uso de um advérbio, tá bom? Modificando o adjetivo intensa, tá bom? Dando uma intensidade a esse adjetivo. Então, temos aqui também o mais com I, agindo como um advérbio. E por último, nosso abrigo está construído, mas precisa de uns reparos. Então, o verbo aí precisar, como vocês estão vendo, o verbo precisar, ele indica aí um contraste, né? Por quê? Porque está construído, porém, ele precisa ainda de uns reparos, tá bom? Então, vocês puderam analisar aí, fizeram a análise de vocês, viram que é simples, tem um jeito fácil de vocês diferenciarem, tem uma técnicazinha que a gente usa, e eu vou explicar para vocês qual é, tá bom? Quando vocês estiverem aí em dúvida, que eu sei que é normal. A gente aprende, mas às vezes, de fato, a gente esquece, tá, gente? Isso não é um bicho de sete cabeças, não. Isso acontece. Muito simples isso acontecer. Você aprende, mas depois você esquece. É normal. Então, professor, tem alguma técnica para eu não esquecer isso daí, caso eu venha a esquecer, para eu lembrar? Qual é a técnica aí para eu lembrar qual usar? Se é o mais com I ou mais sem I? A técnica é o seguinte, pessoal. Vocês colocam isso aqui, ó. Se vocês tiverem dúvida entre usar o mais e o mais, vocês falem a seguinte frase: eu quero, digamos, eu quero sair, mas não posso. Pronto, essa seguinte frase aqui. Aí você não sabe se deve usar, deixa eu mudar a cor aqui, você não sabe se deve usar o mais sem o I ou com o I, como eu botei aqui. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão trocar o mais por no entanto. No entanto. No entanto. Se vocês trocarem o mais por no entanto e ainda assim fizer sentido, significa que é mais sem I, tá? É a conjunção, porque aqui eu troquei por outra conjunção do mesmo valor semântico, então o significado não vai mudar, tá? Então, agora, se vocês trocarem e não der certo, então significa, não fica legal, então significa que vocês deveriam usar o mais com I. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui. João aprendeu mais sobre a Inglaterra. João aprendeu mais sobre a Inglaterra. Beleza? João aprendeu mais sobre a Inglaterra. Nesse caso aqui temos o mais, né? Com o I, como vocês estão vendo aí. E vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse mais com I e vamos colocar o mais, vamos trocar pelo no entanto, tá? Vamos trocar esse mais com I, vamos colocar no entanto. E vamos ver se faz sentido, tá? João aprendeu, no entanto, sobre a Inglaterra. Isso aí para vocês, pessoal. Faz algum sentido? Obviamente que não, pessoal. João aprendeu, no entanto, sobre a Inglaterra. Não faz sentido isso, pessoal. Não faz sentido. Então, significa que nesse caso aí, você deveria usar o mais com o I, tá bom? Não se preocupem, porque esse método aí é super eficaz, tá?
vocês nunca vão errar, porque em todo caso que você puder usar mais, você também pode usar o no entanto, tá bom? Mas você não pode usar o mais com i no lugar do no entanto, porque eles têm significados completamente diferentes, tá bom? Então vai depender da oração. Então sigam essa dica aí que vocês não vão errar. Agora eu vou colocar uma atividade para vocês aí, tá bom? Vou tirar aqui e eu quero que vocês agora respondam e vejam se está correto, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ok, pessoal, vocês têm aí 2 minutos para responder, tá bom? Quando terminarem, eu vou corrigir. Quando vocês, vou dar 2 minutos para vocês terminarem, depois a gente vai corrigir aqui junto, tá bom? Podem começar.
Ok, pessoal, vamos corrigir? Vamos embora? Primeiro, a vida é cheia de surpresas. Podem ser boas ou ruins. Gente, vamos seguir aquele método lá que eu falei. Vamos colocar o no entanto, e se o no entanto ficar legal, então significa que é mais sem o i. A vida é cheia de surpresas. No entanto, podem ser boas ou ruins. Então, nesse caso aí, nós temos o mais. Beleza? Mais. Mais sem o i. Mas podem ser boas ou ruins. Muito bem, quem respondeu aí mais está correto. Mais sem o i. Letra B, perdão, segundo. Ele está ficando furioso com você. Ele está ficando, no entanto, furioso com você. Não faz sentido, né, pessoal? Obviamente que não. Então, nesse caso aqui, teria que ser o mais com o i. Ele está ficando mais furioso com você. Tá? Mais com o i. Terceiro, eu espero poder te ver, no entanto, frequentemente. E aí, será que faz sentido isso? No entanto, frequentemente? Não, pessoal, não faz sentido esse no entanto, frequentemente, né? Então, teria que ser, eu queria te ver, no entanto, até faria, dependendo, né? Porque a pessoa poderia pensar assim, eu queria te ver só se for frequentemente, como se fosse isso, né? Até podia ser, mas ficaria um pouco esquisito, a gente não fala desse jeito, né, pessoal? Tipo, eu espero poder te ver, porém, só se for, porém, frequentemente. No entanto, frequentemente. Até faria sentido, né? Mas eu acho que aqui o melhor, o mais ideal ficaria o mais, né? Mais com o i. Que dá a ideia de mais, né? Tipo, mais frequentemente, com mais frequência, né? Intensidade, aumentar, né? Vamos agora para o quarto. As indústrias Orns contrataram, no entanto, empregados. E aí, dá para colocar isso no entanto, empregados? Eu acho que não fica legal, né, pessoal? Não faz nem sentido, né? Então, certamente, seria o mais com o i, né? No caso, mais empregados. Seria, nesse caso aí, um quantificador, beleza? Indicando quantidade, mais empregados, né? Se a gente colocar aí o no entanto, não faz sentido, como vocês já puderam perceber, iria ficar estranho, não iria dar o sentido que a gente está esperando, certo? Quinto, nossa caminhada é longa. No entanto, vamos se ver por aí. Nesse caso aí, no entanto, faz sentido, então significa que seria o mais sem o i, tá bom? Seria o mais de conjunção. E o sexto, sem mais, com i ou sem i. Todo mundo já ouviu essa expressão, né? A gente pede alguma coisa, né? Nosso pai, às vezes, ele sem mais, né? Mas pai, mais mãe, sem mais. Não quero saber de mais, não tem mais, não. Não, eu queria sem mais, mas sem mais, né? Todo mundo já deve ter ouvido essa expressão aí, né? Nesse caso aí, pessoal, sem no entanto. Esse no entanto, ele não ficaria legal aí, mas nesse caso aí, pessoal, o correto seria o mais sem o i. Tá? Seria o mais normal, porque é como se fosse tipo sem exceções, sem reclamar, sem, entendeu? Quando a gente fica reclamando é sem mais, entendeu, pessoal? Então aí nesse caso o certo seria usar o mais sem o i, porque aí é como se fosse uma conjunção. Então aqui seria sem mais, ainda tem um ponto de exclamação, tá vendo? Para poder deixar ainda mais intenso, né, pessoal? Ok, pessoal, muito bem. Então, finalizamos por aqui, tá bom? Não esqueçam daquela regrinha que eu deixei, troquem o mais pelo no entanto, e se fizer sentido, significa que é o mais sem i, tá bom? Vamos agora ver o valor semântico. O primeiro aqui é uma conjunção. Segundo, um advérbio. Terceiro, advérbio. Quarto, quantificador, porque aqui é empregados, né? Substantivos, então está falando sobre quantidade. Quinto, conjunção. E sexto, conjunção. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, vocês sabem, podem me contatar no Class App, tá bom? Estou à disposição lá de vocês, beleza? Podem perguntar aqui, se o que eu puder ajudar vocês lá, podem falar. Qualquer dúvida que eu vou ajudar. Beleza, pessoal? Então, foi isso. Na próxima aula a gente continua com as outras palavras que o pessoal apresenta muita dificuldade, beleza? Certamente não é apenas esse mais e o mais, tem outros aí, mas a gente vai continuar e vai ver o que a gente pode fazer, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e vejo vocês na próxima aula. Tchau, pessoal. Página 279, estudem aí e na próxima aula venham daquele jeito. Tchau, gente.